Olá! Hoje a gente vai fundo em um material bem diferente do nosso usual. Bem diferente mesmo. Não é uma coleção de artigos, nem um livro, é um texto só, bem curtinho, chamado Texto Colado. Mas o tamanho engana, né? Totalmente. Apesar de pequeno, a intensidade dele é impressionante. Então a nossa ideia aqui é tentar desvendar a visão muito particular que ele constrói sobre pecado, sobre tentação e, no fim, salvação. Exato. O que salta aos olhos logo de cara são as imagens que ele usa. São muito fortes, sabe? Bem viscerais. Exatamente. É um texto que não tem tempo para rodeio. Ele vai direto ao ponto com uma linguagem que te pega, que é quase sensorial. E essa crueza, essa falta de filtro que o torna tão fascinante para a gente analisar. É, verdade. Em pouquíssimos parágrafos, ele consegue montar um sistema de crenças completo, com regras, personagens, tudo muito bem definido. Totalmente. Então, vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida do texto são duas analogias bem brutais para definir a pessoa que vive no pecado. Bem brutais mesmo. Primeiro, ele diz que o homem perverso é como o cachorro que sempre volta ao seu vômito. Pesado. E logo em seguida, que a mulher estranha, que seria a mulher ímpia, é como a porca que sempre volta à lama. São imagens bem chocantes, né? São imagens escolhidas a dedo para causar impacto. O fascinante aqui é o que elas comunicam, sabe? Não se trata de um deslize, de alguém que cometeu um erro e se arrependeu. O cachorro voltando para o vômito e a porca para a lama. Isso fala de uma compulsão, de um retorno a algo que faz parte da natureza daquele ser. Da natureza. É um comportamento instintivo, quase biológico. Espera aí, então o texto não está falando de uma falha de caráter ou de uma decisão errada. Ele está sugerindo que, para essas pessoas, pecar é parte do que elas são. É exatamente essa a ideia. O texto reforça isso ao dizer que é impossível para ambos pararem de pecar deliberadamente. Impossível. A palavra-chave é impossível. Ele remove a agência da pessoa. A visão que ele apresenta não é a de uma luta moral onde a força de vontade pode vencer, entende? Entendo. É a de uma condição intrínseca, um ciclo que, por conta própria, a pessoa não tem a menor capacidade de quebrar. É uma prisão definida pela própria natureza. Nossa, isso já é uma visão bem radical. Mas o texto não para aí. Ele adiciona uma outra camada a essa condição. Isso. Ele diz que não é só uma questão interna dessa natureza compulsiva, existem forças externas agindo, e é aqui que a linguagem fica ainda mais sensorial. Sim, aqui fica bem interessante. O texto fala que o ímpio sendo influenciado por moscas e o fedor. E essa escolha de palavras é genial dentro da lógica do texto. Ele personifica o mal de uma forma muito concreta. O mal não é uma ideia abstrata, uma força invisível. Ele tem cheiro. Ele tem cheiro, é um fedor. Algo que contamina um ambiente que é fisicamente repulsivo. E os demônios não são figuras sombrias e etéreas, são moscas. Moscas. Insetos associados à sujeira, à decomposição, ao que está podre. Faz sentido. Mas por que usar imagens tão físicas, assim, tão nojentas? O que o autor ganha com isso que não conseguiria dizendo só forças do mal ou algo do tipo? Ele transforma a luta espiritual em uma batalha quase sanitária. Sanitária. Pensa bem. A pessoa não está lutando contra pensamentos ruins ou tentações abstratas. Ela está lutando contra uma contaminação. O fedor invade, as moscas pousam nela. Nossa, é verdade. Isso cria uma sensação de urgência e de repulsa muito maior. Sugere que o mal não está só lá fora, mas está ativamente tentando sujar, infectar o indivíduo. A batalha é imediata e acontece no espaço físico da pessoa. Essa ideia de contaminação é muito poderosa. E para não deixar isso só no campo das ideias, o texto nos dá um exemplo muito específico. Quase desconfortavelmente detalhado, né? Exato. Ele amarra tudo isso focando na gula, usando a figura da mulher gulosa. A cena descrita é muito visual. Ela vê 4 coxinhas em cima da mesa. E a reação dela é o ponto central. Não é fome comum. O texto é enfático. Ela não consegue, de forma alguma, não comer as 4 coxinhas de uma vez. É a definição de compulsão. Total. É uma compulsão incontrolável. E é nesse momento que o texto introduz o seu conceito mais original,
o mecanismo por trás dessa compulsão. Ele não chama de desejo, vontade ou tentação. A expressão usada é fogo estranho ou fogo sujo. Fogo estranho, que expressão, né? Não é só um desejo, é algo que parece alienígena, que não pertence à pessoa. O que exatamente esse fogo faz, segundo o texto? Segundo o texto, o demônio usa esse fogo estranho para saturar a pessoa. Essa palavra saturar é muito importante. Saturar. Pensa numa esponja que não consegue mais absorver água. A pessoa fica tão encharcada por essa influência externa que ela perde a capacidade de sentir os próprios desejos, os próprios limites. O impulso natural e necessário de se alimentar é tipo sequestrado por essa força e transformado em outra coisa, em algo destrutivo. Então, a fome que a mulher sente pelas coxinhas, de acordo com essa visão, nem é dela de verdade. É algo implantado, uma manipulação. Exatamente. O texto deixa isso explícito mais adiante. Ele diz: esse desejo de comer que você, mulher perversa, pensa ser um desejo bom, não é. Nossa, que direto! É uma negação completa da autonomia da pessoa sobre as próprias sensações. Aquele impulso avassalador não é fome, não é prazer. É, nas palavras do texto, o demônio, o porco te manipulando com fogo sujo. Ah, e aí ele conecta com a analogia do início. Viu só? Ele conecta a analogia inicial da porca com o demônio específico que atua na gula. A arquitetura do argumento é muito bem amarrada. É impressionante como tudo se conecta, e o texto continua, detalhando os efeitos desse fogo sujo no corpo e na mente dela. Sim. Primeiro, ele gera uma excitação maligna ao olhar para a comida. Depois, a faz salivar como um animal. A linguagem é claramente usada para desumanizar, né? Para reforçar a analogia da porca. Com certeza. E o ciclo não para aí. Não, ele se agrava. Ela come compulsivamente até ficar mal. Isso seria um freio natural para qualquer pessoa. O corpo diz pare. Certo. Mas o texto descreve o passo seguinte dessa saturação. Chega um momento que nem mal-estar mais ela tem. O corpo se acostuma ao abuso, ele para de enviar sinais de alerta. Que terrível. É a anulação completa dos mecanismos de defesa, tanto os espirituais quanto os físicos. A pessoa se torna um recipiente passivo para sua própria destruição. É um ciclo horrível. E o texto não hesita em apontar a consequência final disso. Diz que esse fogo te faz perecer aos poucos, este te matando. Exato. Então a gente não está falando de um problema de saúde, de ganhar peso ou de um mau hábito. Na cosmologia desse texto, a gula é literalmente um assassinato em câmera lenta, orquestrado por essa força externa. O que nos leva ao diagnóstico, que é apresentado sem rodeios. O texto se dirige diretamente à pessoa e diz: tua situação é um perigo. Sem meias palavras. Ele não minimiza, não oferece palavras de conforto, é um alarme. E para deixar a gravidade ainda mais clara, ele eleva a escala da contaminação. Não é só uma mosca zumbindo ao redor. A sugestão é: talvez você tenha um demônio dentro de talvez 7. 7. De repente, a questão de comer 4 coxinhas vira um problema de infestação demoníaca múltipla. Exato. Isso muda tudo. Não é mais sobre ter mais disciplina na próxima vez. O texto constrói um cenário onde a pessoa está completamente dominada, sitiada por dentro e por fora. E essa escalada é fundamental para o argumento. Ao apresentar um problema de proporções tão avassaladoras, o texto elimina qualquer possibilidade de uma solução que venha da própria pessoa. Claro. Se a sua natureza é de uma porca, se você está saturada por um fogo demoníaco e se pode ter 7 demônios dentro de si, o que a sua força de vontade pode fazer? Nada. Absolutamente nada. É a preparação para a única solução que o texto considera viável. Certo. Então, vamos juntar as peças. Se a pessoa está nessa condição, descrita como uma prisão natural e uma ocupação espiritual, qual é a saída? O texto é muito direto sobre o que não funciona. A frase "você não pode parar de praticar a gula sozinha" é basicamente a tese central de todo o texto, certo? Sem dúvida. Toda a construção anterior serve para chegar a essa conclusão inevitável. E, uma vez estabelecido que a solução não pode ser interna, o texto apresenta a única alternativa: uma intervenção externa e absoluta. Que seria... A instrução é simples: peça ajuda para Jesus.
Não há um plano de 5 passos, não há terapia, não há um processo de reeducação. A solução é um ato único de rendição e um pedido de socorro. E o texto parece querer dar garantias de que esse pedido vai funcionar. Ele destaca 2 atributos específicos de Jesus, onipresente e onisciente. Por que focar justamente nesses 2? Porque eles respondem às 2 principais ansiedades de quem está nessa situação, sabe? Será que alguém pode me ajudar onde eu estou? E será que alguém entende o que eu estou passando? Faz sentido. A onipresença garante a acessibilidade. A frase, Jesus está aí dentro da tua casa te olhando, cria uma proximidade radical. A ajuda não está num lugar distante, está ali, no mesmo cômodo. E a onisciência? A onisciência garante a compreensão. A pessoa não precisa explicar a complexidade da sua luta, porque ela já é conhecida em sua totalidade. Isso oferece ao mesmo tempo um conforto imenso e uma espécie de responsabilização, pois não há como se esconder. E a natureza da mudança prometida também é bem radical. Não é uma melhora gradual, uma jornada de recuperação. O texto usa a palavra instantâneo. Isso. Isso me parece quase simples demais, considerando a gravidade do problema descrito. É o que torna a lógica do texto tão simétrica. O problema é uma invasão externa, súbita e avassaladora, que é o fogo estranho. Certo. Uma intervenção divina que expulsa a força invasora de forma imediata. O texto não se interessa pelo dia seguinte ou por possíveis recaídas, sabe? Entendi. Dentro da sua narrativa, a libertação é um evento único e total. A promessa final, ele te ajuda a comer de forma correta, mostra que a restauração é completa. Vai do plano espiritual até o ato mais mundano do cotidiano. Ou seja, a pessoa não é só liberta do mal. Ela é restaurada à ordem. Entendi. A pessoa é retratada quase como um território ocupado. E a única escolha que ela tem é decidir qual exército vai chamar para libertá-la. É uma metáfora perfeita para a visão do texto. O indivíduo é o campo de batalha e a agência dele se resume a um único ato: pedir ajuda à força que ele acredita ser mais poderosa. Ok, vamos recapitular rapidamente essa jornada, então. A gente começou com uma visão do pecado como algo natural, compulsivo, como um animal voltando para a sujeira. Isso, a porca e o cachorro. Exato. Depois, vimos como o mal é personificado de forma sensorial e repulsiva, um fedor e moscas que contaminam a pessoa. A batalha sanitária. Isso. O coração do mecanismo da tentação é o fogo estranho, essa força externa que sequestra os desejos humanos e os usa para destruir a pessoa de dentro para fora. Perfeito. E diante de um diagnóstico tão grave, a única solução possível não vem do esforço próprio, mas de uma intervenção divina que é descrita como instantânea e completa. Exato. É uma cosmologia de batalha espiritual muito clara, direta e com uma lógica interna muito coesa. Perfeito. Para a gente fechar, depois de analisar um texto tão intenso, que pensamento ou questão ele deixa para a gente refletir? Sabe, o que mais me marcou foi essa ideia do fogo estranho. A imagem de uma força externa, que pega um desejo humano fundamental e necessário, como o de se alimentar, e o distorce a ponto de transformá-lo num mecanismo de autodestruição, é muito poderoso. É mesmo. Se a gente dá um passo para fora do contexto teológico específico do texto, isso levanta uma questão muito atual. Quais seriam os equivalentes modernos desse fogo estranho? Boa pergunta. Que tipos de influências na nossa cultura, na nossa tecnologia, na nossa sociedade pegam nossos desejos mais básicos? O desejo de conexão, de ser visto, de prazer, de pertencimento, e os amplificam ou distorcem a um ponto em que eles começam a trabalhar contra nós, a nos fazer mal. Nossa. É uma reflexão que vai muito além das coxinhas na mesa, né?